Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Temos aqui uma live muito especial hoje, novamente com a minha professora, com a Cris Almeida, fundadora da Rescue Generation, Geração de Resgate. Na última live que a gente fez, não deu tempo dela dar o testemunho dela, porque ela tinha atendimento, então nós marcamos essa live hoje com mais tempo para poder depois também ver se vocês têm alguma pergunta, responder. A Cris vai estar dando o testemunho dela e vai estar falando sobre como sair de um casamento tóxico, um casamento abusivo. Cris, seja bem-vinda e eu te Uau, passo a palavra. que responsabilidade, né? Gente, primeiramente, muito obrigada, Cris. Obrigada mais uma vez pela confiança, pelo amor, pela amizade. Essa oportunidade de falar, né? Porque Deus gosta de nos usar. Então, eu falo, Senhor, me usa de acordo com a tua vontade. Eu não busco convite. E eu não fico me oferecendo para fazer as coisas. Mas aquilo que Ele traz para mim, eu procuro aceitar, orar, entregar. Por mais difícil que pareça, eu falo, eis-me aqui. Então, estou aqui, né? E uma coisa muito boa, a gente fez a live anterior, é agora falar do que aconteceu já na minha vida. Sim, Então, seu testemunho. obrigada a vocês que vão estar. Fique à vontade, se você sentir no teu coração de fazer pergunta, não hesite. Lembre que o Espírito Santo, ele nos conduz, nos direciona no nosso primeiro ímpeto. Por isso que as pessoas que são mais intensas, mais amorosas, mais assim, vivem, né, aquelas paixões, ou intensamente, elas são um pouco, vamos dizer, não é antecipada, como que eu falaria? Impulsiva? Uhum. Nem impulsivo, empolgado, mas o Espírito que está dentro de nós, quando ele quer se manifestar, ele nos, sabe, nos estimula a fazer, né? Sim. Sentir no teu coração, eu quero perguntar, pergunte, tá? Eu vou procurar responder com toda a sinceridade, com toda a verdade, e se eu não souber, também vou pesquisar, tá? Bem, falando desse tema, como sair de um casamento. Gente, uau! Eu atendo algumas mulheres que elas buscam o coach com a intenção de se separar, porque o relacionamento não tá legal. E quando isso acontece, eu falo assim, vou para a palavra do Senhor, mostro 1 Coríntios, mostro Mateus, Marcos, tudo que a Bíblia fala em relação a não se separar. Oro com a pessoa, muitas vezes são outros atributos que sufocam, né, e fazem com que a pessoa pense que ela quer se separar, né? Como eu já saí de 4, eu falo assim, que agora Deus está me ensinando como fazer dar certo. Como dar errado, eu já aprendi, Cris. É Eu já verdade. aprendi o errado, o abusivo, o, o chorar, o sentir, o luto, as perdas, porque não é só um casamento, é sogra, é família, amigos que acabam não mais continuando, né? Uhum. Então, eu falo assim, olha, Deus tem me instruído, tem me ajudado muito, Cris, a trabalhar com pessoas que juntos, eu e o coach, conseguimos em Deus que aquele casamento prospere e prospere mesmo, sabe? Então, assim, se resolva, isso é uma benção. Uhum. Mas existem situações, até agora não atendi nenhuma pessoa que se divorciou, olha só, nenhuma. Eu tenho mais de 100 atendimentos personal, individual, um a um. Com Glória a Deus. certeza, sim. Nos últimos, se eu formei 30 alunos, eu não tenho contabilizado, não vou saber te dizer. Mas aqui nos Estados Unidos, eu tenho mais de 100 atendimentos. Entendeu? Glória a Deus. Aqui. Quando se quer no Brasil, que eu fiquei lá mais anos, sabe? Sim. Então, nenhum chegou a divórcio. Olha só, gente, eu estou contando uma estatística. Mas eu tenho meu testemunho. Tem que ver também, né, Cris, se esses relacionamentos são abusivos ou não, porque muitas vezes isso confunde. Quando você está no relacionamento, porque relacionamento, casamento não é fácil para ninguém, é um desafio, porque são duas pessoas
que tiveram uma história de vida, uma infância, traumas diferentes. Então, conflita ali no convívio, isso é normal. Né? Agora, quando é um relacionamento abusivo, que existe um padrão de comportamento, onde a pessoa não tem empatia, aí é outra, né? É outra coisa. Por isso é importante, esses que não são abusivos, sim, Deus não tem prazer no divórcio. Ele permitiu, né, o divórcio, deu a carta ao divórcio pela dureza dos nossos corações. Então, quer dizer, a pessoa está ali sendo espancada, o marido é alcoólatra, um exemplo bem assim, né, mais de agressão física. Deus não quer que essa pessoa fique ali até o dia desse homem talvez tirar a vida dela tentando lutar por esse casamento, né? Então, tudo tem o seu limite. E o conhecimento é o que liberta. Porque, como você falou, Cris, muitas pessoas ficam presas a crenças religiosas e ficam sofrendo num casamento abusivo, onde a pessoa chega, muitos chegam até a morrer. Quantas vezes eu escuto pessoas que cometeram suicídio porque não aguentou, não via mais uma saída? Isso acontece no relacionamento abusivo. Então, é muito sério. É muito sério. Com certeza, é exatamente isso que você falou. Então, são situações diferentes, particular. Mas eu queria ter essa ressalva no início, né? Bem, de 5 casamentos, para honra e glória do Senhor, é o que eu estou, amém. Mas não foi sempre assim, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho, do que aconteceu na minha vida, e depois a gente vai falar a respeito disso, como que a Bíblia apresenta, né? O que a Bíblia fala em algumas coisas, inclusive no que você falou, da carta do divórcio e tudo isso. Eu saí de casa muito nova, então eu fui, assim, com aquele primeiro amor, com a primeira pessoa que eu me encantei, fui morar junto, eu não casei, né? Eu tinha 13 anos. Uau, Cris! Eu morei e eu tive esse relacionamento durante 2 anos. Esse relacionamento foi um relacionamento onde Deus me libertou da morte. Uau! Onde eu escapei com vida por um milagre. Porque depois de mim, o casamento seguinte, houve uma morte. A pessoa não escapou. Então, eu estou compartilhando com vocês a minha cidade, sabe? Algumas pessoas mais próximas, mas poucas pessoas conhecem. Quem conhece é a minha história mesmo, né? E isso aconteceu, eu tinha 13 anos, a pessoa com quem eu me relacionei tinha 15, eu morava numa cidade do interior, aquele sistema muito, quase feudal, porque ele era muito rico, e eu era a patricinha, né, da cidade pequena, que me apaixonei pelo fazendeiro rico da cidade. A realidade é essa, era menina. Me encantei com dinheiro, com a luxúria, com fazenda, com carro, caminhonete, posto de gasolina, pedras preciosas. Eu me encantei, eu vivi isso 2 anos. Mas eu apanhei fisicamente por muito, muito. Uau, Cris. Então, uma criança, né? Uma criança. Na época, na cidade, não tinha muito como os recursos, né? Polícia, isso era tudo comprado pela família deles. E quando Deus me fortaleceu, né? A minha família, um tanto católica, outro tanto espírita, outro tanto umbandista, de tudo que você pudesse imaginar. Quando Deus, assim, falou, chega, né? Me deu a força de reagir, me deu a força de escapar, porque eu não cheguei a separar, divorciar, eu fugi. Eu escapei para Florianópolis. Fui embora, fui para casa do meu tio, porque aquilo, assim, não ia acabar. E cada agressão vinha um presente, né? Porque é bem assim que é. Então, assim, era relógio, bulova. Eu tinha 15 anos e eu tinha bulova. Eu tinha um outro relógio famoso aqui nos Estados Unidos, que agora eu nem ligo para essa marca. A gente pega depois umas coisas que você não, né? Sim. Meio que eu brinco que depois que você sai de um relacionamento assim, você fica com tanta aversão que você busca no outro, num próximo relacionamento, totalmente ao contrário, pensando que o contrário é bom e é certo e vai te ajudar, né?
Então, quando nós não temos Deus no nosso coração, quando a gente não tem base, Bíblia, palavra, ou uma família com estrutura para te orientar, você se joga de novo e incide no mesmo erro. Por quê? Porque é cíclico. Sim. Toda pessoa que tem uma carência, uma mulher, normalmente são as mulheres, mas existem muitos homens também que sofrem com isso, que amam demais, que se entregam demais, que tem aquela necessidade de cuidar, de amar, né? Essas pessoas, elas se entregam 1000%, de corpo, alma, coração, e são literalmente esbofeteadas. Como fala essa palavra, ela é assim maltratada, machucada. E então esse foi o primeiro relacionamento onde foi realmente com um psicopata, né? Foi uma pessoa que me perseguiu toda a minha família, meus familiares. Eu assim precisei ir até a polícia, fazer restrição, coisas sérias, coisas assim marcantes. Hoje eu falo disso e até mesmo meu filho tirou uma onda comigo, que eu te falei, né? Me preparando aqui para a live. É um assunto que meus filhos sabem, as pessoas com quem eu me relacionei posteriormente souberam, porque quando você resolve, Deus cura no teu coração, você não tem vergonha nem mágoa. É verdade. Você consegue falar, estou testemunhando algo muito sério, e que certamente vai chegar na minha cidade, que Deus já me mostrou isso, nessa live e tudo mais, mas que as pessoas conhecem a estrutura, sabem quem é a pessoa, né? Sabem o episódio de um assassinato em sequência. Uma pessoa que depois foi andar de jet ski com ele e não voltou, só voltou ele e o jet ski. Uau! Então, assim, é uma situação séria, é uma situação, né, que para honra e glória do Senhor, eu fui liberta, minha família não teve perigo nenhum, mas houve sim a perseguição depois, sabe? Aquela posse, né? Eu usava roupa só aqui, de manga comprida, calça, e não deixava eu expor nenhuma peça, nem nada do meu corpo. Eu tive uma gravidez, gente, preste atenção no que eu vou falar. Eu sempre sonhei, e com 12 anos, o Espírito Santo de Deus já falava comigo. Ele me mostrou um ministério de gestar. Mas eu não tinha entendido, eu achei que era gerar. E eu sempre quis ser mãe, eu tinha aquela ânsia de ser mãe. E eu engravidei com 15 anos. E eu tive um aborto espontâneo, porque ele, nessas agressões, nessa situação física, né? Ele me deu um susto no corredor, a casa era uma casa bem grande assim, eu estava no corredor e ele veio com aquelas brincadeiras e deu um susto e eu tive uma hemorragia na hora. Uau! E eu estava de 7 meses, então isso custou a vida da minha primeira filha. Tô toda arrepiada, me segura. Eu não tenho a mazela física, né? Um sinalzinho bem pequenininho aqui, em cima do lábio, superficial. Mas aparente, o que chama a atenção. Mas a minha primeira filha, o meu sonho, hoje, mora com Deus. Ana Carolina, o nome dela, estaria completando agora 27 anos. E, assim, a primeira, né? Primogênita. Mas Deus tem tanto amor conosco que Ele sabe o que faz. É verdade. Na hora, eu não aceitava. Nossa, enfurecida, fiquei indignada. Hoje eu olho o cuidado. Imagina eu ter ainda um relacionamento e precisar estar com essa pessoa próxima ou ter algum contato. Bem, mas como não basta, e eu ainda não fui buscar diretamente o Senhor, eu falei assim, não, deixa comigo. Aqui, ó, no bração eu vou me virar, quero sucesso, quero me formar, quero carreira. Sabe por quê? Porque o nosso primeiro maior problema é achar que a nossa independência financeira vai trazer felicidade e resolver tudo. Quando eu saí desse primeiro relacionamento abusivo, eu falei, Deus, agora quero... Eu era nova. Com 16 anos, eu me relacionei novamente
com um homem de 28 anos e fui morar em Curitiba, na capital. Eu me casei, vivi 5 anos em adultério, né? Vivi 5 anos, vamos dizer, fora da palavra do Senhor. Se você olhar dentro da palavra de Deus, me casei quando eu estava grávida da Maria Eduarda, sempre tentando ter filho, levei 5 anos para conseguir engravidar, né? Não engravidava, não engravidava. Sabia que a primeira ia ser uma menina, também foi revelação do Senhor. E esse casamento durou 12 anos. Foi uma pessoa que me ajudou muito, que eu amo até o dia de hoje, amo de paixão. É um homem muito inteligente, ele é um homem bom, um homem que eu me relacionei com ele assim bem, foi um grande amigo, um grande companheiro. Teve depressão durante 5 anos, nos últimos 5 anos do casamento ele não trabalhou, e eu fiquei sustentando a casa, basicamente. Ou seja, olha aí o empoderamento da mulher forte, à frente da casa, a mulher homem, e foi aí nesse momento onde eu profissionalmente e em estudo avancei muito, né? Tivemos 2 filhos juntos, o João e a Maria, João Guilherme, a Maria Eduarda e o João Guilherme. Primeiro a Maria, que é a primogênita, depois a Ana Carolina, né, que está aqui comigo, já sou vó. Ai, que linda. Eu sou vozinha. E aí o João Guilherme, 2 anos de diferença. O João Guilherme foi um filho escondido no ventre. Eu fui fazer um exame de rotina e Deus mostrou ele com 4 meses e meio. Uau! Acontece mesmo, né? Eu já ouvi algumas, que interessante, Cris. Acontece isso. Cada filho, depois a gente pode falar sobre filho, mas como no total eu tive 7, 4 comigo e 3 com Deus, eu também, né, já dei curso de miscarriage, que Deus curou essa ferida das perdas, que mexe muito com a gente, o desapegar. Mas voltando no casamento, como, né, sair de um casamento, sim, como conseguir sair de um relacionamento abusivo, eu tive essa separação e foi uma separação onde teve um casamento. Olha, gente, casamento é uma escolha, temos o livre-arbítrio. Ele não era e não é cristão, cristão praticante ou protestante, vamos dizer assim. E a Maria nasceu, eu me converti. Então, a Maria nasceu, eu fui para a igreja batista, com ela no colo, aí eu ia para a igreja, fui muito tempo, só eu, ela e o João, tudo bebezinho, pequenininho, ela tava começando a andar e ele estava no colo, ia sempre para a igreja, e ali eu comecei a minha caminhada com Deus. Por quê? Porque a gente quer salvar os relacionamentos. Toda mulher, todo homem, quem está ali dentro quer salvar. Então, nesse casamento, eu falo assim para você, em relação a ser um relacionamento abusivo, infelizmente, como eu falei para você, a gente depois percebe que a gente se permite algumas coisas, né? Eu era muito nova e a minha separação com o pai do João e da Maria, ela foi mais como é que eu posso dizer para você? É difícil a gente, né? A gente se expressar assim, mas, como eu falei, ele era um homem muito inteligente. Eu creio que até hoje o homem de QI mais alto que eu já conheci na minha vida. Né? Meus filhos são muito inteligentes, isso é algo muito bom. Mas sempre eu me sentia humilhada, inferior. Entendeu? Porque a pessoa que ela é muito autoconfiante, que ela tem o conhecimento, então não estou desmerecendo o conhecimento dele em hipótese alguma. Certo. Ele lê 3 a 7 livros por semana. Ele tem um QI acima de 147. Uau! Né? Então, assim, um bom profissional, mas eu me sentia, então eu via muitas brincadeirinhas, muitas piadinhas, e aquilo me cansou, me encheu o saco. A Maria fala, mãe, eu entendo você, porque a piada, o joke, assim, que ele, do jeito dele de ser, é a natureza dele. Eu não vi, entendeu? A gente tem que entender que ninguém me forçou a casar. Quando nós escolhemos, às vezes a gente não tem base.
estrutura familiar, criação. Eu era uma criança. Eu queria sair de casa, eu queria me formar, eu queria conquistar o mundo. E eu fui buscando isso, inclusive, né? Então, apareceu relacionamento, eu queria ser mãe, tinha isso como... Sabia que, primeiramente, eu ia construir a minha família e depois fazer outras coisas para a vontade de Deus. Não sabia ainda como, mas desde muito nova eu sabia que esse era o propósito de Deus para a minha vida, né? Com 12 anos eu recebi essa visão, eu recebi essa palavra, foi confirmada. Então, eu queria muito fazer uma família. Eu queria fazer a qualquer preço, eu queria ter uma família. Com a minha mão, né? Pedindo para Deus, ser da vontade dele. Gente, Cris, deixa eu só perguntar uma coisa. Você então ficou casada com esse que teve 2 filhos por 12 anos. anos. E ele já tinha tido algum casamento antes de você? Porque ele é mais velho do que você, né? Já tinha tido um casamento e tinha um filho. Ok. Né? E tinha se separado. E veja só, o que a palavra de Deus fala, nos ensina em relação a isso. Que quando você é crente, se você se divorcia, porque nesse caso aí eu pedi divórcio, eu paguei R$ 3.000, lembro até hoje, eu paguei sozinho, porque ele não queria. E ele foi até lá, porque a gente nunca teve uma discussão em 12 anos. Mas, assim, as piadinhas vêm até hoje. Até hoje vem no celular, né? É passividade agressiva, né? É a natureza, sabe? Assim, de tirar sarro. O meu inglês, então, quando eu vou fazer uma coisa em inglês, pode esperar. Primeiro, a crítica construtiva, não, destrutiva. Mas eu aprendi a lidar, sabe por quê? Porque eu tenho 2 filhos. E esse homem, eu jurei amor. Ele é filho único. A mãe dele está com quase 80 anos. Então, assim, quando eu casei novamente, eu falei assim, olha, eu casei já com uma pessoa, jurei amor, ele não tem irmãos, não tem mais ninguém, então, se ele ficar... Eu não tenho problema nenhum com ele, se ele ficar velhinho, ainda tem que cuidar dele. Falei isso pro meu marido. Por quê? Porque eu jurei, eu me relacionei, eu tive 2 filhos, eu tenho que respeitar meus filhos. Então, eu me separei dele. Ele não deixou de ser pai dos meus filhos, entendeu? Eu o respeito, temos essa amizade, não próxima, não preciso conviver com ele, tô fora. Deus, né? Tenha piedade, cuide de mim. Mas ele é uma pessoa divertida, ele é um bom amigo, ele não é uma pessoa, assim, uma pessoa diferente do primeiro relacionamento. Gente, vocês vão chegar no final e falar assim, meu Deus, essa menina tá viva. É que um é mais assim, tem uns que são mais agressivos no sentido de psicopatia, como você falou, que o primeiro, né? A segunda desapareceu lá no mar. Como que vai provar, né? Que foi algo que aconteceu, que ele fez algo. Nunca mais vai achar o corpo. Pode ter sido um tubarão que atacou, enfim. Ela caiu e ninguém achou. Foi no lago, acharam, provaram. Uau! Uau! Agora, o segundo, Cris, já dá para ver que é algo mais oculto. O segundo é inteligente, o outro é ignorante. É ignorante, fazendeiro, rico. Então, são 2 perfis. Olha que legal para quem está assistindo lá. Eu não falei para vocês? O primeiro, bombadinho, forte, era o bonitão da cidade, rico, ignorante e rico. Deixando bem claro. O segundo, não. O segundo já era mais gordinho, mais fofinho, mega inteligente, fala inglês, sempre assistiu seriado em inglês no Brasil. Assim, assunto que você for falar com ele, ele vai desenrolar. Ele lê tudo, assina tudo. Então, ele sabia. Quando eu escrevi um e-mail para ele, ele falou assim: não é você que está escrevendo isso. Ai, meu Deus do céu, olha assim. E era, Cris? Era, não? Se eu escrever para ele uma frase agora, que você falar, ele vai falar: não é você. Ele me conhece, ele me lê inteira. Ô, Cris, outra pergunta. O primeiro relacionamento você não casou no papel, no segundo você casou. Uhum. Você já era cristã. Como que foi para você chegar ao ponto de se divorciar? Porque é o que pega muito, né? Como é que foi?
O que aconteceu nesse caso foi assim, eu não tive força, eu não consegui. Eu achava que não estava certo, eu falei com ele, a gente conversou, a gente não dormiu assim junto, a gente ficou um tempo sem, sabe, eu falando, pega suas coisas, aquela situação desgastante, desgastante, que tinha gente que leva muito tempo, eu levei uns 2 meses. Até que eu conversei com uma amiga minha, lá da Parnaíba. Pensa uma mulher arretada, uma nordestina desse tamanho, meio metro, assim, que falou assim, Cris, tô indo para aí. Vou para tua casa resolver essa palhaçada. Eu falei, meu Deus do céu. E ela nem cristã era, nem nada. Ela falou, você não tem atitude. Eu falava, meu Deus do céu, você tá forte demais. Eu era gerente da Avon na época, então eu trabalhava muito, viajava muito. E assim, era confortável para mim. Porque ele também ele mantinha a casa, o meu dinheiro, eu podia fazer as coisas que eu queria. Eu dava, nossa, como eu gosto de dar presente, eu dava presente para todo mundo, minha família vivia muito bem, ninguém queria que acabasse aquele casamento, entendeu? Porque era confortável para todos. E meus filhos estudando em colégio particular, ou seja, vamos abafar o caso, vamos empurrar com a barriga e vai levando, né? E até ali eu não sabia que eu era codependente. Eu nem sabia o que era ser codependente, entendeu? Eu só sabia, assim, que eu queria viver o bom e do melhor e que quando ele tirasse sarro de mim, entra por um ouvido e sai pelo outro, entendeu? Vou ignorar, vou ter um filtro mental. Se eu ficar triste ou me sentir assim mal, vai passar, tudo passa. Então, sabe, fui levando 5 anos, foi o prazo. 2 meses nessa reta final, nessa reta que já tinha sentado, batido o martelo, 2 meses. E aí essa minha amiga veio. Aí ela chegou e falou assim, no carro, vamos viajar, e você vai sair. Eu falei, não vou. Não vou porque eu não vou dar, como é que eu falei para ela? Como é que sai de casa, você abandona de lar no Brasil? Não, não vou abandonar. Ixi, aí, ó. Primeiro, o que eu pensei? Vou perder tudo. Olha como a gente é materialista, a gente é burra. Não tem outra palavra, me perdoe. Porque isso não é nem desprovido de ignorância. Olha, eu não é nem ignorante, desprovido de inteligência. Eu já era estudada e tudo, mas eu disse assim, ó, não dizem que aqui no Brasil você não pode, você vai perder a guarda do filho. Então, tô toda cheia de medo, de precaução para não fazer aquilo. Ela falou, Cristiane, vai lá para casa da tua mãe, vai dar um tempo, dá um prazo, conversa com ele. E eu fiz isso, sabe? Assim, no final do relacionamento. Foi muito difícil. Gente, eu não desejo isso para ninguém. Tá? A palavra de Deus fala em Mateus 7:1. Eu não posso julgar. E quando eu olhava para as situações, eu falava assim, eu estou julgando ele. E eu sempre fui uma pessoa que eu tenho receio, cuidado, zelo, que Deus colocou no meu coração, a não mentir e não julgar. São 2 coisas assim comigo que eu posso perder uma amizade, magoar, mas não me pergunte, porque eu vou falar a verdade. E possivelmente pode doer. A questão do julgar. Então, quando eu começo a olhar, ou alguém, assim, eu corto a minha linha de raciocínio para não julgar. E o que eu falava? Eu falava, gente, eu só estou fazendo isso porque eu estou julgando ele. Eu estou julgando, estou julgando, estou julgando. É Jesus que vai julgar. Peso. Pegando a culpa para você e a responsabilidade do erro dele para você. Porque Exato. A palavra diz para a gente julgar, tem a parte que ensina a gente julgar também. Uhum. Mas julgar, por exemplo, você está na igreja e alguém está pregando, enquanto o pregador os outros julgam para ver se provém de Deus ou do inimigo de Deus. Exato, então, exato. Nesse ponto, ele nos ensina a julgar. Né? Mas a gente tenta fazer assim, mas espera lá, é pai do meu filho. Então a gente fica dando desculpa para a gente mesmo. Não, mas espera lá, mas ele fala assim para mim porque ele quer me incitar, é por amor. Mas ele faz isso por preocupação. Mas ele tá assim. Mas imagina se ele nem falasse comigo. Ainda a gente pensa sempre pior, né? Se contenta com um pouco, né? Podia ter sido pior, então... Exato. Então, não, mas veja que ele nunca nem tentou me dar um tiro, porque o outro tinha arma. Então, nossa, ele é bom demais. Veja, ele nem me empurrou, eu não caí. Porque, volto a dizer, nós nos relacionamos muito bem, ele é muito inteligente, ele é cortês, ele é gentleman, ele abre porta, tudo.
Ele abre porta, ele Totalmente. é charmoso, ele é sensual, ele é galã. Você veste muito bem, usa só, assim, sabe? Perfume bom, muito. Mas, enfim, nesse relacionamento, o sair não foi difícil. Lembra que eu falei para você, explicando em relação a esse ponto que a gente ia conversar mesmo, que permanecer, eu estou aprendendo agora. Sair, eu sei. Por isso que eu estou aqui da nossa live hoje. Mas o Sair, que eu te falo, Cris, é que essa coisa que a maioria das pessoas que estão aqui, que ainda estão num casamento tóxico, abusivo, eu recebo muitas perguntas, né? Como é que eu saio? É marido, o que eu faço? eu Né? vou E contar por aqui, que ó, que eu te porque Deus pergunto? me deu já para falar. Mas Sim, eu não vou falar contando os meus erros, gente. Eu não vou falar do jeito que eu fiz, que não foi certo. Eu não saí certo de nenhum deles. Eu não vim contar a receitinha de sucesso. Não. Eu vou contar para vocês o que Deus trouxe para mim. Porque da minha boca, muita boa coisa não sai. Mas quando Ele me dá, sai. É dele, não é meu. Não provém de mim. Então, veja só. Esse foi assim. Tive mais um relacionamento, né? Com, com uma pessoa que foi passageiro. Foi rápido, foi muito rápido, não foi casamento, mas eu considero porque eu morei junto. E como eu sou uma estudiosa da palavra de Deus, eu morei junto um ano, é um casamento, eu estou ali num relacionamento sim. estável, uma pessoa dormindo dentro da minha casa, né? Então, eu considerei, tive mais um casamento, o pai do Dom, que a gente veio para cá, para os Estados Unidos, né? E que esse relacionamento também foi um relacionamento muito difícil de sair dele. E foi difícil mesmo, porque já estava aqui nos Estados Unidos, ele decidiu ir embora e levar o meu filho, levar o bebê, e eu ficar com as outras crianças. Então, eu tive que ter muita ajuda, já com bastante tempo como cristã. Ele é espírita, então eu já estava na igreja, eu não estava ainda fazendo coach cristão, mas eu já estava aqui bem firme na igreja, já lendo, já tinha lido a Bíblia. Então, quanto mais cristão a gente fica, né? Quanto mais a gente conhece Deus, muitas vezes, não estou dizendo que é o teu caso, mas era o meu, mais religiosa eu me tornei. E a religiosidade mata. Porque Moisés, com a letra, mata. A doutrina mata. Aí nós temos o outro lado, que é Jesus, que é o segundo, né, que é o Novo Testamento, que Jesus, que é o verbo da vida, o verbo vivo, ele é orgânico, ele liberta. Então, eu estava num momento ainda, logo que eu cheguei aqui, nossa, querendo estudar a Bíblia, querendo não errar de novo. Meu Deus do céu, eu já tinha errado tanto. Eu tenho que segurar isso, Senhor, me ajuda a me dar força. Às vezes a gente está orando errado. Você está pedindo força para uma coisa que você escolheu na carne, que você decidiu na carne, que você lutou contra tudo. Você não olhou para Deus, não era uma pessoa. Veja só, eu saí de um relacionamento onde eu era cristã, e a palavra de Deus fala que, em Mateus, você case com alguém que tem a mesma fé. Você pode até se divorciar, mas então busque um cristão. Eu não tinha estudado essa parte ainda. Então, eu acabei casando, tendo um casamento de 8 anos, depois do de 12, um de 8 anos, né? Perdi 2 filhos com essa pessoa, tive 2 abortos Uau. sucessivos no Brasil. Quando eu vim para cá, eu vim grávida do Dom de 7 dias. Uau, nem sabia. Mas foi se despedir, né? Daí veio grávida, e Deus tem um perfeito plano, porque Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Deus nos ama. Mas Pai ama, corrige, ensina. 7 dias. Gente, o Dom nos trouxe para a América. Eu falo assim que ele realmente foi a guinada, mudou a minha vida. Para a América, morar na América. Foi muito difícil, porque como ele queria levar, eu tive que acionar até mesmo a polícia,
para que ele não fugisse do país com a criança. E, enfim, foi um relacionamento e ainda, infelizmente, é uma situação bem desgastante. O que eu vou buscar na Bíblia para vocês? Quero contar primeiramente para toda mulher que está passando por isso, que Deus é contigo e Ele enxuga as tuas lágrimas. Que de noite, quando você chora, quando você vira na cama, ou você se sente rejeitada ou mal com isso, tem anjos que o Senhor coloca para escutar cada oração, para ver cada lamento teu. Porque Ele é Pai. Se você é mãe, se você é pai, ou se você é homem que está passando por uma situação de abuso, que quer força para sair desse relacionamento, eu vou falar para vocês o que a palavra de Deus nos mostra. Entendeu, Cris? Porque assim, depois, quando eu decidi, eu contei isso eu contei para você, quando eu decidi que, não quero mais, cansei, chega de me relacionar, esse negócio, olha, Senhor, obrigado, eu quero ter família, quero ter filho, mas eu já estava com 3 filhos comigo, vivo, e 3 com o Senhor, eu falei, olha, chega, eu fui na igreja, isso aconteceu comigo, foi a minha experiência, cheguei lá na frente, uma pessoa me chamou, na Igreja Assembleia de Deus, onde eu falava que, como é que eu ia pisar numa igreja Assembleia, que era muito fanático, eles eram, assim, eu falava assim, eles pareciam aqueles carismáticos do Brasil e gritava, então eu não gostava do pentecostal, né, era batista, assim, filosofia batista, então foi numa Assembleia, tudo, a mão de Deus cuidando para quebrar em mim todo o meu julgo, né, eu que não queria julgar, então olha aí, ó. Já eu tinha esse negócio, esse estigma com a Assembleia de Deus, mas amém. Foi lá que uma pessoa que estava pregando, uma senhora, me chamou e falou assim, venha toda a tua família. Estava na Assembleia de Deus, com meu filho, minha filha e um outro no colo de 1 ano. Olhei para um lado, olhei para o outro, que beleza, que lindo, né? Que lindo! Vai uma mulher com 3 filhos lá na frente. E eu pensei, se a mulher me perguntar, cadê o pai? Eu fiquei assim, ó, se ela vai profetizar, eu pensei, Senhor, põe a mão nessa mulher, porque é difícil. Que profecia vai me entregar? Imagina a cena na frente da Assembleia de Deus, lá na frente, com 3 crianças, casamentos diferentes. Imagina o julgo. E meu marido já estava lá no púlpito. Nessa época, ele estava nesse púlpito aí. Tá brincando? Não, ele estava no púlpito. E eu lá, cheguei na frente, a mulher falou assim, você não tem marido. Você foi deixada. Falou assim, mas Deus está entrando com providência para você e Jesus está tomando você, mulher, como esposa e teus filhos. Jesus está governando, reinando, e Ele não vai deixar faltar nada na tua casa. Nada. Teus celeiros vão ser cheios. Nada vai te faltar. Eu venho te dizer que Ele vai te amparar. Eu estava aqui com uma média de despesa de $4.000, sozinha, pagando escolinha para criança. Eu estava muito preocupada. E eu falava com a minha mãe falava, aguente, fique firme, seja forte. Meu Deus do céu, como vai passar? Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu coloquei, sim, Cristo no centro da minha vida, no centro da minha casa. Eu coloquei uma aliança. Eu peguei uma aliança de um retiro que eu fiz, coloquei e falei assim, agora eu sou casada com Jesus. Amém. Falei, pronto, agora, de certo, vou virar santa. Eu brincava comigo, né? Porque agora, então, vou fazer voto sabático. Senhor, que eu não tenha fogo nenhum. Que eu fique muito sossegada. Por quê? Porque agora eu quero ficar com o Senhor. Chega. E cheguei nos meus filhos, nós sentamos, eu lembro da conversa, passou alguns dias assim, eu falei, eu vou apresentar para vocês o homem desta casa. A minha filha, mãe, mãe, meu Deus do céu, como é a resposta? Então, você está brincando? Eu falei, vocês pensam que nessa casa sou só eu? Eu tinha um filho maior do que eu já, com 14 anos. Como é que eu ia ensinar esse menino a ser homem, sendo uma mulher nos Estados Unidos sozinha, sem falar a língua? Eu olhei e falei assim,
Ele sentadinho na mesa, os três. Eu falei, eu quero apresentar para vocês que a partir de hoje, Jesus Cristo é o meu dono, o meu amado, é para ele que eu quero me entregar de todo o meu corpo, alma, espírito, paixão, sentimento, tudo. É com ele que eu vou andar, é com ele que eu vou acordar, é para ele o meu boa noite, o meu bom dia. Eles ficaram assim, minha mãe ficou fanática, agora ficou doida, né? Depois de tudo isso, sabe o que aconteceu com ela? E eles ficaram, ok. E eu fiquei, Cris, eu falei, eu vou sossegar, né? E foi aí que o meu marido foi eu brinco que não foi assim a minha escolha de eu falar assim, foi por emoção, paixão, não. Uma pessoa que estava há 10 anos em oração, esperando uma esposa. Que lindo. Presbítero, Glória né? a Deus. Uma pessoa que estava assim, reservado mesmo. Uma coisa que eu não sabia o que era viver assim. E ele me fez viver assim. Ai, gente, não foi fácil. Vou dizer para vocês, seriamente, porque ele teve que. Hábitos. Deus lapida o nosso, como a gente fala, o nosso caráter. Deus lapida, Deus vai moldando. Ele falava assim para eles: não, mas não é. É assim. Senhor Deus, então é assim. Então, quando que nós vamos casar, moço? Então, nós vamos casar. Eu falava, Senhor, não é desse jeito. E eu fui aprendendo, eu fui fazendo um curso de coach cristão, eu fui mudando. Deus foi me apresentando pessoas, as coisas aconteceram tão rápido, em um ano, sabe? Toda a minha vida foi transformada. Mas, eu falo, minha vida foi transformada em questão de relacionamento, de casamento, de família. Hoje nós temos mais um filho. E eu quero dizer para você que você também, se você está num relacionamento abusivo, isso vai passar. Amém. Você está vivendo isso, olha só. Deus nos deu livre-arbítrio. Eu não vim aqui dizer para ninguém se separe. Esse não é o meu conselho, não é o meu coração. Mas existe uma palavra chamada Bíblia Sagrada do Senhor que você pode ler até se cansar. Medite nela, de noite, de dia. Esse foi o conselho do rei Davi ao filho Salomão. Fique, esteja nela, o tempo todo, quanto mais você puder. Ore, peça direcionamento de Deus. Mas, se você não está feliz, se você está sendo machucado, olha a palavra, machucado da dor, dói, sangra, Deus não quer isso para você. Isso eu posso te dizer. Deus quer te ver bem, quer te ver feliz, quer te ver entusiasmado. E outra coisa, o Senhor tem ciúme de nós. Deus tem ciúme de cada um de nós, ok? Verdade. Então eu li esse livro, eu indico esse livro para todos que possam adquirir aí. Ele é da editora Vento Sul, chama-se Esposa em Modelação. Esse livro é maravilhoso. Eu só o conheci há 2 anos atrás. Aqui em Orlando tem a Sally, que é uma missionária que vende esse livro. Ela tem a pronta entrega. No Brasil, você entra no site Vento Sul. Leia esse livro. Porque quando fala esposa, não é mulher, pode ser homem. E lembre que a esposa de Cristo é a igreja. Somos todos nós. Amém. Nós somos a esposa e nós precisamos estar em modelação. Quando você sente que você não está feliz, ore a Deus e peça libertação. Tenha coragem, ousadia, força que vem do Espírito. Salmo 127 fala: se Deus não constrói a casa, em vão trabalha a sentinela. Se Deus não foi quem construiu o teu relacionamento, fia, vira a página, levanta, tenha força, sacode a poeira e dá volta. Tá chorando? Chora. Vai passar. Tá chorando? Tá doendo? Mas, Cris, mas tá doendo, mas tá difícil. Sim,
Chora no quarto, em segredo, em silêncio para Deus. Senta, põe a cabeça no travesseiro ou fica de joelho na cama. Jesus Cristo é nosso irmão, é o irmão mais velho. Eu quero o teu colo. Eu quero chorar nas suas pernas, eu quero chorar no teu colo, eu quero o teu abraço, eu preciso de ti. Enquanto você não colocar Jesus no centro, na minha vida não funcionou. Não funcionou. E olha que eu queria que desse certo. Eu não entrei em nenhum relacionamento, desde o primeiro, para dar errado. Não sou doida? Aí vou casar, não tenho o que fazer, vou casar. Não vou casar porque eu gostava, estava apaixonada. Ai, tinha certeza que era pro resto da vida, vou ficar velhinha. Me via andando com a roupinha branca, sabe? Aquelas fantasias, tudo. Então eu queria que desse certo. Cansei de orar, falando para Deus, eu quero que esse, eu quero que esse, eu quero que... Não que seja feita a tua vontade, né? O Pai Nosso já nos ensina, seja feita a tua vontade. Aí eu fiquei assim, Senhor, eu brinco assim, que meu marido trabalha, às vezes ele chega muito sujo ou pesado, assim, com as coisas assim no trabalho, e eu estava acostumada com um homem mais executivo, eu falo assim, ó, foi feita a vontade de Deus, eu falo, Senhor, Senhor, eu brinco com ele, assim, porque eu tenho liberdade, porque ele não me reprime, ele não me confina, ele olha para mim e tira sarro de mim, e dá risada, ele olha para mim e dá risada, eu falo, tem horas, amor, que eu olho para você e falo, foi Deus mesmo que escolheu. Aí ele fala assim, você não, você, eu já digo que fiquei 10 anos esperando. Aí eu fico toda cheia. Porque assim, é uma coisa que nós precisamos colocar Jesus. Sim. Eu tenho uma amiga que eu peguei essa aliança que eu tinha e falei assim, olha, vou deixar com você. Ela falou, Cristiano, ela está aprendendo, né? Ela falou assim, eu estou trabalhando para colocar, vou colocar, é Jesus no centro, exato. Vai vir na hora certa, a pessoa certa. Também, você pode, né, tipo, ajudar, se cuida, não fica um bagaço deprimida jogada na cama aí que você olha e de repente você vai falar assim, nossa, eu preciso me melhorar. Peça a Deus força. A palavra de Deus fala que o que você pedir a Ele em oração, o Pai que é bom, te dará. Peça ao Pai. Quem é o Pai? Deus. Em nome do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Em oração. E aquele que é bom, que é Deus, ele que é dono de todas as coisas, ele vai te dar. Então, gente, o segredo é esse, a receitinha é essa. Mas não peça o que você quer, porque você não sabe. Você não sabe o que você quer direito. Uma hora a gente quer o gordo, outra hora a gente quer o magro, uma hora a gente quer o rico. E de repente você vê que, bom mesmo, era alguém que quisesse enriquecer, mas tinha que não viesse ser rico para a gente enriquecer junto e fazer as coisas junto. Então, a gente não sabe. Então, peça que seja feita a vontade dele. E para isso, você tem que deny yourself, você tem que se rasgar, você tem que se negar a si mesmo, as tuas vaidades. Você acha? Eu morava numa casa de 5 suítes com 3 empregados, motorista e tudo, no Brasil. E aí o meu marido fala assim às vezes aqui para mim, né? Hoje você que vai dar uma limpada na casa. Eu falo, vou, com certeza, vim aqui limpar a casa. Então, esse rasgar, esse tirar o nosso ego, se negar, Cris, não é fácil. Mas se você quer que a palavra se cumpra, as promessas na tua vida, cumpre os princípios. E o primeiro deles, nesse caso, tá? Então, nós estamos falando aqui para fechar, e se tiver pergunta, mas para encerrar, como sair do relacionamento? Joelho no chão, chora, se derrama para Jesus Cristo, ali no colinho dele, junto com ele, em oração. Fala em oração com o Pai, no nome do Filho. Pede direcionamento. Tem tempo, o tempo que tiver, vai para a palavra, lê, vai se instruindo. Sabe por quê? Porque aqui você vai ter munição, você está comendo. Então você está ingerindo a tua força. Porque vai ter um fight ali na frente. Difícil, num relacionamento abusivo, você não vai sair
cantando, cantarolando, amiga, não vai. Amiga, amigo, não vai ser assim, né? Cheio de flor de pérola, não. Então, antes, você precisa se preparar. E se preparar é o quê? É guardar dinheiro, é enriquecer, é ter condição. Não, tudo isso Deus dá e supre. Não é. O se preparar é oração, é jejum, é palavra. Eu posso falar para vocês aqui, leiam 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 15, né? Busquem em Marco 10, exatamente, Marcos 10, do 2 ao 12, que fala sobre o divórcio. Mas lembrem que essa palavra do Senhor, ela não veio para te castigar e te punir. Claro, claro, que se você é crente, teu marido é crente, busque um pastor. O objetivo é conciliar e conseguir caminhar. Mas se há um abuso físico, moral, psicológico, mental, espiritual, se você está sofrendo disso, já falou com o pastor, já orou, né? Está cansado, a força é a forma que você vai proceder. Provém de Jesus Cristo. Amém. Cris, eu admiro assim a sua coragem, né? Porque desde lá do comecinho, vamos voltar quando você tinha 13 aninhos, que você ficou 2 anos com esse primeiro. Você ainda não conhecia a palavra de Deus, você não sabia sobre Jesus, como você, né, nessa época. O que foi ali, curiosidade minha, tá? O que foi ali, então, sem ter essa força, né? O que foi, chegou num limite, porque ele te batia, você disse que ele era violento, né? Sim. Onde foi, você consegue lembrar o que realmente foi o limite para você tomar essa decisão e fugir? Sim. Deus tem promessa para cada um de nós e nós sabemos dela. Lembra da promessa que ele fez para você? Deus te prometeu. Deus é fiel para cumprir. Você sabe se com quem você tá, você vai chegar ou não. Não sou eu que vou dizer. Não é tua mãe, ninguém que está fora. Mas você, dentro de você, tem um espírito que é santo e que você percebe. Não importa se você hoje é protestante, se você é cristão ou não é, mas você percebe, você sente. Deus dá a promessa. Nós conhecemos a promessa. A gente sabe por que a gente foi chamado. A tua identidade, ela pode estar ofuscada. Você pode hoje estar tão confuso que você não sabe nem quem você é. Mas Deus sabe, Ele te chama pelo nome. Por isso, quando você para e você vai para o quarto e você faz essa oração, quando eu lembrei que eu ia ter vários filhos, que eu vim para fazer a vontade de Deus, que era algo muito grande no mundo todo, que ele não deixava nem assistir televisão. Na época, eu achava que o mundo acabava no Brasil, mais ou menos. Eu estudava um pouco de história, mas eu era tão curtinha, eu era do interior, que aquilo não combinava. Agora, pergunta por que eu não vi isso antes. Porque antes a gente fica tão apaixonada, você não vê nada, você vai. Aí depois você paga o preço, tá? Sim. Paguei. Graças a Deus que eu tive um livramento, não paguei com a vida. Mas poderia ter sido com a vida. Sim, Cris, isso é o que eu mais aprendi em todos os relacionamentos que eu tive. Lógico que por conta da codependência, eu não tinha nem noção que eu tinha essa codependência. Então, eles percebiam, né? Tanto com amizade, qualquer tipo de relacionamento, foram vários. Eles percebiam isso logo de início, eu me dando 100%, e daí... Mas o que me encantou, como lá em Adão e Eva, logo lá no começo, que a árvore, a serpente, o que ela falou... E o que veio aparência que parecia ser boa, aquela árvore bonita, a maçã bonita. Então, é isso que eles oferecem. E eles entram onde estão as brechas e realmente nos encantam com as coisas da carne, do mundo, né? E, no fim, o que aconteceu? Pelo menos comigo, eu creio que isso é com todos. Todas essas dores nos levam cada vez mais próximos de Deus. E ele tem misericórdia e nos perdoa, porque ele sabe que em todos esses momentos, pelo menos eu falo de mim, não foi porque eu não queria colocar Deus em primeiro lugar, eu não tinha ainda o conhecimento, mas através dessas dores
que eu fui tendo mais experiências com Deus, que eu cheguei ao ponto de, ok, Deus, agora eu entendi, agora daqui eu não saio mais, né? Mas é um processo e tudo no final faz sentido. Por isso eu falo, não existe culpa da pessoa, porque eu nem sabia que eu tinha codependência. Lógico que quando a gente tem o conhecimento da palavra, a gente percebe que, nossa, aquela pessoa me atraí pelo que ele estava me oferecendo, ou até mesmo em amizade. Coisas que eles sabem que para a gente, para o ego, porque nós também temos o ego, eles vivem 100% do ego, mas a gente também tem. E eles fazem isso porque sabem que mas o que acontece? Você cai, depois você levanta, e aí mais perto de Deus você vai ficando, até um ponto que você vê que, como você mesma falou, o que importa, você era dependente financeiramente do outro lá, e sua amiga foi lá e falou, não, você foi para sua mãe, e Deus provide, né? Provide. Como é que fala isso em português? Provide? Provém. Provém, Ele provém. Né? Ele está provendo. Deus provê para nós. Mas é exatamente isso. E a palavra do Senhor nos fala aqui: aquele que mais foi humilhado, mais será exaltado. Então eu falo assim, Senhor, você está vendo que eu estou passando esses casamentos? Eu preciso de um casamento que seja, né, diferente. Então, assim, nós não temos o que temer, porque se Deus é conosco, Ele vai nos dar força. A gente vai chegar, assim, vai sofrer, mas vai passar. Quanto mais forte a gente fica, mais próximo de Deus, mais a gente percebe que aquilo não é tão forte quanto parece. Eu fiz uma live uma vez aqui com uma moça que ela também passou por um relacionamento abusivo, e eu até cito esse exemplo às vezes do elefante. O elefante está preso com fio, e ele é o animal mais forte, né? Mais forte, eu digo, maior animal do terrestre, e ele está condicionado a acreditar que aquela cordinha ali, ele não consegue sair dali, mas a hora que ele der o primeiro passo, ele já arrebenta aquele fio. Excelente. Então, eles fazem a gente acreditar de que a gente não tem força, que a gente não vai conseguir. Isso vem já do mundo espiritual, que é do inimigo, que usa a vida dessas pessoas que permitem. Exatamente. E a gente acaba acreditando nisso. Por quê? Porque a gente não tem ainda a identidade, a consciência de quem nós somos, filhos do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, você não precisa se preocupar e ter medo. É um caminhar, é um processo, né? Mas eu quero ver aqui se alguém fez algum comentário ou perguntou alguma coisa, Cris. Enquanto isso, eu vou ler aqui algumas, logo desde o início, tá? Rapidinho. Vivo isso há 30 anos achando que eu fosse culpada em querer sair desse relacionamento. Ela falou assim, não entendi o que está escrito aqui. O roneiro, você e o último casamento por muito sofrer. O que fazer? Não entendi o que está escrito aqui. Primeiro e o último. Ok. Eu senti aqui. Por muito sofrer, o que fazer? Primeiro e último casamento, foi o que ela falou. Se separar, porém, se separa, porém não casa. Não entendi. Veja, no que acontece é o seguinte, o sofrimento é algo que conforme você vai tendo maturidade espiritual, você vai tendo essa opção. Você vai vendo que você tem a opção de sofrer por um tempo. O luto, ele dura 7 dias. Claro que a gente vive mais luto, mas veja só que existe uma orientação de luto. De quanto tempo você vai... Os romeiros vão estar ali chorando e pranteando, né, toda aquela dor. Claro que dá sofrimento. Mas voltamos olha para Cristo. E todo amor, ele tem uma mistura de dor. A gente sofre. No amor, você sente dor, né? E você tem que ter esperança, certeza de quem está com você. Enquanto você não tem a certeza de que vai passar, de que Deus está com você, de que Ele vai te dar força. Eu não saía, como eu falei, porque eu ficava fazendo essa comparação dos infernos, perdão da palavra, porque eu olhava e falava, não fez nada, nunca fez nada para mim, nunca me agrediu, nunca nada. Então, eu tive ter essas separações porque eu não analisei antes, porque eu entrei mal, eu fiz errado, entendeu? Então, por isso que eu falo que eu não posso dar conselho baseado na minha experiência, eu tenho que dar conselho baseado na Bíblia, porque a minha experiência ela foi errada desde o começo, a decisão minha, a escolha, a forma de entrar e até mesmo e as formas de sair também, sabe?
Mas o que eu quero dizer em relação à dor, a sofrimento, que é só no colo dele. Gente, é um amor de louvar, é um amor de tomar banho, louvando, cantando e buscando no Senhor. Mas eu não era assim. Para mim, tudo isso era coisa de fanático. Para mim, tudo isso era coisa de gente assim. É fanático, resumindo a palavra. E hoje, eu não, não vou dizer que eu sou, não. Mas é uma entrega, porque eu vivo isso. Aquela codependência que era do homem, hoje é do Senhor. E amém. Eu vou precisar encerrar. Sim, Cris. Você Depois a gente lê aqui, não tem muitas perguntas, tem bastante Mas comentário. podem fazer particular, mandar. Estou aqui à disposição. Quero, Obrigada, somente para a gente poder encerrar, deixar uma bênção do Senhor com todos e força em nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai, queremos te agradecer por essa live, pelas pessoas que estão aí, que o Senhor possa tocar, Senhor, a vida de cada um, dar força e direcionamento, discernimento, porque o Senhor discerne, o Senhor consegue esquadrinhar o coração de cada um, suas necessidades, dar força no seu espírito, no seu físico, na sua mente, e também dar o teu conforto. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Cris. Você é uma bênção. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? E na paz. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham recebido de tudo que foi dito aqui através do testemunho da Cris. E é isso, gente. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Obrigada, Cris. Obrigada.